Olá pessoal, boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 10 de dezembro de 2024 e eu tô aqui mais uma vez fazendo nossa live semanal. E hoje o assunto é um assunto bem polêmico eu vou falar sobre o glúten, gente. O glúten e as doenças associadas ao consumo do glúten. Então, é um assunto que sempre tem dúvidas, sempre tem perguntas a respeito disso. Hoje vocês podem abrir redes sociais e alguma coisa sempre está presente ali o glúten. As receitas que hoje são divulgadas, hoje sem glúten. Você vê uma gama de produtos hoje no mercado, no supermercado, em lojas, tudo sem glúten. Por que será que isso está acontecendo, né? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero dar mais informações, dar mais condições de vocês poderem se avaliar, buscarem ajuda, porque talvez coisas que vocês estejam sentindo, disfunções que vocês estejam tendo, sejam justamente por conta dessa proteína que é o glúten. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live, da qual eu nunca tinha feito. É a primeira live que eu falo sobre esse assunto. Já falei várias vezes em diversas lives de uma forma indireta, mas hoje eu vou me deter nesse fato em si, nesse conteúdo a respeito do glúten, para vocês ficarem assim bem esclarecidos nesse sentido. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos vocês. É um prazer ter mais uma vez vocês comigo aqui nessa noite de terça-feira, né? Espero poder ajudar vocês nessa uma horinha que nós vamos estar juntos. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional, fitoterapia e gastroenterologia. Oi Marco, tudo bem? E até porque eu resolvi fazer essa live? Primeiro porque eu nunca tinha feito mesmo sobre esse assunto, mas também porque no último fim de semana eu fiz praticamente uma imersão, uma atualização em estudos na pós de gastroenterologia, uma pós que se recicla cada ano, dando pra gente essas atualizações todas, e muito se falou sobre o glúten e as doenças associadas. Então eu falei, não, preciso falar com os meus seguidores, com meus pacientes de uma forma um pouco mais intensa sobre isso, levar um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Então, gente, a questão do glúten não é modismo, né? Porque vocês vão falar assim, nossa, doutora, primeiro era o ovo, o colesterol, a lactose, agora é o glúten. Pois é, por que será, né? Que, como eu falei para vocês, a gente vê essa imensidão de alimentos hoje sem glúten. Por que será que as pessoas estão buscando alimentação sem glúten? Será que tem sentido isso? Tem, e eu vou dar três grandes causas para que isso esteja acontecendo. Em primeiro lugar, a gente teve uma mudança genética muito grande no trigo, né? Ao longo dos últimos milênios, vamos dizer assim. E essas mudanças genéticas que ocorreram no trigo fez com que ele tivesse maior concentração no glúten. Então a gente tem hoje, no trigo principalmente, uma concentração maior dessa proteína chamada glúten. Segundo fato importante, as pessoas elas consomem excessivamente tudo que é feito de trigo. Então, se você parar para pensar, né, ao seu redor tem uma série de alimentos que você às vezes nem suspeita que tem e tem glúten. Mas o que as pessoas mais comem hoje? Pão, bolacha, massa, sanduíche, enfim, tudo isso, bolo, tudo isso tem farinha de trigo, né? E se não bastasse esses produtos, vocês vão ver que assim, se você ler o rótulo de um ketchup, por exemplo, de outros molhos prontos, de outros produtos industrializados, você vai ver que também tem glúten. Então, quando você vai ver ao longo do dia, você vai somar, você tem uma quantidade de glúten consumida muito grande, né? Diretamente e indiretamente através desses produtos alimentícios. E fora isso, em contrapartida, a gente tem uma alimentação da maioria da nossa população
pobre em quê? Em nutrientes, em fitoquímicos, em alimentos de verdades. Porque quando você inclui na sua alimentação esse tipo de alimento, de pães, de biscoitos, de massas, não sobra espaço para comer coisa boa. Então, esses 3 motivos já são mais do que suficiente para causar todos os problemas com relação ao glúten que está ocasionando na nossa população, não só no Brasil, mas mundialmente falando, né? Porque os estudos estão todos voltados a nível mundial. E estudos e embasamento científico é que não falta, né? Para a gente poder estar aqui, tanto eu como vários colegas, tá falando isso para vocês. Então, gente, a gente tem os problemas associados ao glúten devido a isso. Agora, a gente tem o glúten, como eu falei, ele é uma proteína que a gente chama de um polipeptídeo formado 50% de gliadina e 50% de glutenina. É isso que dá aquela elasticidade na massa. Por isso que quando a gente faz um pão sem glúten, ele não fica com aquele puxa-puxa na massa, a massa não fica puxando assim. Tem a goma xantana, por exemplo, é um ingrediente que você pode acrescer nas massas para poder também conferir essa elasticidade e não tem glúten. Mas o glúten é que dá essa elasticidade na massa, por isso que fica o gostoso que as pessoas falam. Mas ainda vocês vão saber por que você se vicia com pão, calma lá. Tem muito chão pela frente. E eu quero também deixar vocês à vontade para perguntar as coisas, né? A Maria falando, boa noite, Roseli, doutora Roseli, boa noite. Boa noite, gente. É isso aí, vamos lá. Podem fazendo as suas perguntas, viu? Eu tenho perguntas que foram me encaminhadas e eu tenho um conteúdo para abordar aqui com vocês. Então, eu vou falar sobre as 3 principais doenças correlacionadas ao glúten. Mas eu vou me deter mais na última, até porque a incidência, a prevalência é maior. Então a gente tem a doença celíaca. A doença celíaca, gente, é uma doença característica do sistema imunológico, mas ela está presente em pacientes que têm genes que vão dar a uma predisposição maior para você ter doença celíaca. Então ela só vai acontecer para pessoas que têm genes que favorece esse tipo de doença. É uma doença que está correlacionada com o seu sistema imunológico. Então, às vezes tem várias pessoas, gente, que eu até conheço, pacientes, que a vida inteira nunca tiveram nenhum sintomas correlacionados com doença celíaca e estão muito bem, obrigada. E não tiveram que tirar o glúten da sua alimentação. Agora, tem outras pessoas que em determinados momentos da vida pode dar o gatilho para você manifestar problemas que são correlacionados com a doença celíaca. Você pode ter uma infecção intestinal, pode ser um gatilho. O uso de medicamentos pode ser outro gatilho. Ou então cirurgias que você pode fazer, que pode também ser gatilhos para desenvolver doença celíaca. Agora, qual é o sintoma, os sintomas clássicos da doença celíaca? É quando você começa a ter má absorção de nutrientes, diarreias e emagrecimento. As 3 coisas são clássicas na doença celíaca, é bem característica. Daí você vai pedir, primeiro, exame para saber se o paciente tem genes que favorecem essa predisposição para ele ter a doença celíaca. Então, uma pergunta que pode estar na cabeça de vocês. Doutora, todo mundo que tem genes para doença celíaca vai desenvolver a doença celíaca? Não! Eu preciso ter o gatilho que me deixa essa doença ser desenvolvida, ser instalada. Então vamos lá, como nutricionista, eu estou avaliando o paciente, vi que ele está com diarreia, constipação é bem difícil, tem outros sintomas, mas não são tão evidentes, tão incidentes como esses 3 que eu falei. Está perdendo peso, né? Porque está com baixa absorção de nutrientes, vamos fazer quais são os genes. O ALA-DQ8, o ALA-DQ2. Então, quando a gente faz esses 2 genes para saber se o paciente tem, se ele tem esses 2 genes ou tem um deles, a gente vai ou às vezes pode até falar só deu um ou deu os 2,
ainda assim eu vou fazer a sorologia, ou seja, o exame de sangue. Qual é o exame de sangue que eu peço para poder identificar essa questão também da doença celíaca, né? Para diagnóstico. Isso tudo quem faz é médico, não é nutricionista, tá? Quem faz solicitação desses exames específicos. E aí a gente vai fazer o anticorpo antitransglutaminase, porque quem fecha diagnóstico é médico da doença celíaca. O anticorpo antitransglutaminase, IgA, que é o que tem maior especificidade, 95% de especificidade, e também o anti-endomísio IgA, tá? Que também vai confirmar. Então você fez o teste genético, deu positivo, você fez a sorologia, deu positivo, mas mesmo assim a gente pede uma biópsia. Então, quando a biópsia vem comprovada, aí fechou o diagnóstico de doença celíaca, tá? Então, às vezes, você tem uma sorologia que vai dar negativa, o GI positivo, e aí então você tem que sempre fazer as 3 coisas para poder comprovar a doença celíaca. Mas, gente, 1% da população tem doença celíaca. Aí, a gente tem uma outra condição também de problemas correlacionados ao glúten, que é a alergia ao glúten. A alergia ao glúten também está correlacionada com o sistema imunológico, tá? Isso porque o sistema imunológico não consegue reconhecer a gliadina, por exemplo, que é parte da proteína que está presente no glúten. Então ela começa a contra-atacar. Só que a alergia ao glúten, ela é imediata. Eu entrei em contato com ele, eu vou ter uma urticária, ampolamento, manchas vermelhas, coceiras, às vezes eu tenho aquela mucosidade demais, rinite, sinusite. Então ela dá mais nesse sentido, essa alergia, que às vezes o paciente tem que correr para o hospital, né? Independente da quantidade que ele coma, né, ele vai poder ter esse tipo de sintoma e isso é perigoso. A alergia tem essas reações imediatas, pode ficar inchado, inchar os olhos, e aí você tem que tomar lá os corticoides, porque está relacionado à questão de uma alergia que desenvolveu pelo glúten, certo? E que tem ativação do sistema imunológico. Então, também a gente, para poder saber sobre essa alergia relacionada aos pacientes, caso eles venham com uma urticária leve, com manchas da pele, com uma dermatite, com aquela mucosidade, você pode pedir, a gente pede o IgE, que é o específico aí para uma alergia do glúten, né? Que é o F79. Ou então, também o anticorpos antitransglutaminase, IgA, também vai me dar a condição de saber se ele tem alergia à gliadina. E aí a gente tem que fazer o que? A remoção. Tanto no caso da doença celíaca como na alergia ao glúten, a gente tem que tirar por completo o glúten. Esses pacientes têm que ter muito mais cuidado, né? Você não pode usar a mesma faca para cortar o pão e a comida deles, você não pode talher, eles têm que ter tudo separado, até a tábua que você corta as coisas, enfim, eles têm que ter um cuidado incrível, porque a menor migalha de pão, de glúten, que está presente o glúten, que eles entrarem em contato, eles podem ter reações. Então, doença celíaca e alergia ao glúten, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque esses pacientes podem desenvolver sintomas com a menor quantidade de partículas do glúten, tá? Mas 1% da população só que desenvolve tanto doença celíaca como também alergia ao glúten. A grande parte da nossa população, que pode chegar até 10%, é o que desenvolve a hipersensibilidade ao glúten não celíaca. E é esse tipo de condição ou de disfunção que eu quero falar com vocês hoje, porque são muitas alterações, são muitos sintomas em diversos sistemas, em diversos órgãos que podem ocorrer, que talvez vocês não saibam, com relação à pessoa que tem uma hipersensibilidade ao glúten e que não é celíaca e que não tem alergia, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente tem primeiro mais perguntas. E aí vocês vão ver se vão se identificar com algum dos problemas que eu vou começar a falar aqui, tá? Vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui.
Quem de vocês já tirou o glúten da alimentação, hein? Porque suspeitou dele que estava fazendo mal. Quem de vocês? Aí. Gente, aqui, ó. A Pata Araújo fala, boa noite, tenho 65 anos, preciso suplementar cálcio? Não, o assunto é glúten. Vamos lá. Aqui. Bom, vamos lá, gente. Então, como é que eu sei que a pessoa tem uma sensibilidade, uma hipersensibilidade ao glúten? Primeiro, fazendo uma boa clínica. Então, assim, minha consulta, gente, demora 1h30 em média. Então, através dos sinais e sintomas, das queixas dos pacientes, de uma anamnese alimentar, do que ele come dia a dia, eu já vou começar a suspeitar. Igual agora, acabei de atender uma garota, quando eu como macarrão eu sinto estufado, quando eu como pão também, doutora. Então eu já vou começar, acende o farol vermelho. Poxa, pão, massa, o que eles têm em comum? Tem o glúten. Então eu já vou ficar com o pé atrás com relação a isso. Então a clínica é importantíssima, é soberana com relação a isso. Fora isso, a gente também tem testes de IgG, que é uma imunoglobulina que pode também dar essas intolerâncias. É um outro tipo de imunoglobulina que pode estar presente quando você tem essa intolerância. E essa hipersensibilidade que pode ser adquirida, você não nasce com ela. A hipersensibilidade ao glúten não celíaca, a gente adquire. E de que forma eu adquiro? Eu adquiro quando eu tenho também uma grande exposição, quer dizer, como pão todo dia, como massa com muita frequência, ou como bolo, como a bolacha. Então, assim, lembra que onde está o glúten, gente? No trigo, principalmente, que é o que mais está disponível ao nosso redor, no trigo, no centeio, na cevada e na aveia. Depende, a aveia é mais por uma condição de contaminação cruzada, porque a aveia ela é feita nos mesmos armazéns de outros cereais que tem glúten, então ela pode também ser contaminada pelo glúten, entendeu? Mas hoje já existe aveia sem glúten, né? Existe aveia, farinha de aveia sem glúten, então dá pra gente comprar, para quem não pode consumir o glúten, dá pra comprar isso. Então, ó, vamos lembrar, eu adquiro isso ao longo da minha vida, posso adquirir isso por causa de um excesso de exposição, posso adquirir isso por uma condição de pouca tolerância digestiva, porque eu não fabrico enzimas suficientes para poder partir aquela proteína que é o glúten, e quando eu tenho uma proteína mal digerida, lembra que essa proteína vai ser alimento de bactéria ruim e vai fazer reação para sistema imunológico. O sistema imune fala, opa, o que é isso aqui, né? Vai ativar o sistema imune. Vai falar, o que é essa proteína mal digerida? Aí começa a contra-atacar essa proteína. Vai gerar um processo inflamatório lá no intestino e vai fazer com que haja o quê? Uma ruptura de barreira. O glúten, gente, ele faz isso. Ele faz com que as barreiras do intestino, que devem estar sempre assim fechadinhas para passar para a circulação, só aquilo que tiver bem digerido, o glúten, quando mal digerido, e ele faz isso através também de um aumento da zonulina, que é uma outra substância, ele faz isso aqui, ele abre todas essas porteiras para que tudo que está dentro do teu intestino vaze para a circulação. E aí começa a gerar os problemas. Então, o problema para quem tem hipersensibilidade ao glúten não fica centrado só na parte gástrica intestinal. Não, ela também tem consequências a nível de sistêmicas. E é por isso que eu quero bater nessa tecla e falar hoje, alertar isso para vocês. Porque muitas pessoas desconhecem que é o glúten que está fazendo aquilo com ela. Olha só. Então, quais exames? Clínica, exame clínico, uma boa avaliação clínica, anamnese e, se necessário, eu vou fazer o IgG, tá? Então é isso, é um teste de intolerâncias alimentares. Esses são exames que eu posso pedir. Então, a nível de distúrbios gástricos intestinais, o que eu tenho? Eu posso ter inchaço abdominal. Vocês já viram um livro que é Barriga de Trigo? Pois é, fica com aquele efeito baiacu.
Baiacu por quê? Porque gera desbiose. Desbiose por quê? Porque aquele glúten mal digerido está sendo alimento de bactéria patógena. E essas bactérias vão produzir substâncias pró-inflamatórias, vão fermentar, então vão deixar você com o abdômen inchado. Você pode ter diarreia ou você pode ter constipação, porque você pode ter uma desbiose, um desequilíbrio de microbiota, que pode ser ou porque você pode ou acelerar demais o intestino, aumentar essa função intestinal, ou então fazer com que ele fique mais moroso, mais lento, mais preguiçoso. Ambos são ruins, óbvio. Ter dor abdominal, né? Eu posso ter cólica, dor diante de tanto estufamento, e ter também uma sensibilidade maior, né? Você pode aumentar essa sensibilidade visceral, que a gente chama, em virtude desse processo inflamatório. Posso ter náuseas, pode ter vômitos, até chegar a ter vômitos. Então esses são sintomas clássicos já de uma sensibilidade ao glúten, né? Então você que tem esse tipo de sintoma vai ficar de olho aberto agora com relação a isso, gente. Por quê? Porque disso vai decorrer se você falar, não, mas doutora, o pão para mim é precioso, eu preciso comer o pãozinho, ou eu preciso comer o bolo, ou eu preciso comer sei lá o que tem o trigo, eu não consigo ficar sem. Então, você vai ver que as coisas só vão piorando pro seu lado se você insistir nisso, tá? E aí vai tomando remédio, e os remédios só para amenizar sintoma, porque não vai te curar. A cura o que é? É tirar o glúten por um tempo. Eu vou explicar como a gente trata isso. Aí, você pode ter também problemas neurológicos e cognitivos. Sabe aquela névoa mental que acontece na menopausa, quando a mulher tem deficiência hormonal? Pode acontecer se você tiver hipersensibilidade ao glúten e continuar comendo. Por quê? Porque essa proteína que vazou do teu intestino lá pro sistema, para a parte circulatória a nível sistêmico, ela pode se alojar em receptores cerebrais e começar a causar danos, neurotoxicidade, efeito opioide, né? Como se você tivesse consumido uma droga, literalmente. A pessoa pode ficar lesada no sentido de tô meio disperso, desfocado, sem tanta memória, cognição, né, esquecimento, fadiga crônica, o glúten pode te dar, viu? Enxaqueca, super comum, dor de cabeça, formigamento e dormência, principalmente em membros superiores e inferiores, em mãos, em pés. Também isso pode ser ocasionado por essa proteína mal digerida que foi lá para a nível sistêmicos, né? Uma outra alteração muito comum, gente, que também é sistêmica, ela vai aumentar, intensificar doenças inflamatórias que você possa ter. Vamos supor que você tenha uma artrite, né? Que é uma doença inflamatória de articulações. Vai piorar a sua artrite se você continuar comendo glúten. Então, por quê? Porque você vai gerar também uma disfunção do seu sistema imunológico. Você acaba gerando uma inflamação no intestino que vai se translocar também a nível sistêmico. Então você vai ter também uma piora nas dores articulares. É muito comum o paciente relatar isso, dores musculares, dores articulares. Pode ter erupção cutânea também, né? A gente pode ter dermatites, coceiras, manchas, né? É muito parecido com eczema, sabe? Eczemas. Pode ter coceiras. E também, gente, a gente pode ter alterações metabólicas endócrinas. Sabe aquele paciente que não consigo emagrecer, flutuo o peso toda hora, me sinto inchada. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que você está comendo? Ai, doutor, eu não consigo ficar. Mas olha, eu compro pão de forma integral. Olha, eu estou comprando de fermentação natural. Meninas, meninos que estão me vendo aqui, que estão me escutando, se você tiver hipersensibilidade ao glúten, não adianta comprar pão integral, não adianta comprar pão de fermentação natural, porque tem glúten. Então, a gente tem que remover também isso. A gente não pode comer por um tempo glúten, porque senão você também vai ter dificuldade para emagrecer. Então, mas será que a doutora Roseli está inventando? Que terrorismo é esse? Será que eu nunca mais vou poder comer?
Calma, vai, mas eu preciso melhorar a tua situação. Então, se você está apresentando essas inflamações, dores articulares, pele com manchas, coceiras, dermatites, névoa, memória, cognição, estufamento, diarreia, constipação, e calma, que não parou nisso. Você também está apresentando, tipo, piorou minha ansiedade, piorou minha depressão. Não era assim, eu tô ficando pior. Gente, eu vou contar um caso para vocês aqui de um pacientezinho pequeno que foi eu tirar o glúten dele, inclusive até os lácteos. A criança melhorou em uma semana da água para o vinho. Né? Então, por quê? Porque vocês vão entender, essa molécula mal digerida, ela age a nível de cérebro, tá? Do jeito que ela está hoje. Ah, mas meu avô sempre comeu pão, nunca deram problema, porque é diferente do que pão que a gente come hoje, tá? E também, óbvio, eu falei para vocês, desbiose intestinal, permeabilidade intestinal, vai ter tudo isso. Não tem como eu corrigir uma desbiose se eu não tirar por um tempo o glúten. Não tem como eu corrigir, reestruturar, fazer um reparo na barreira intestinal se eu não tirar o glúten. Não tem como, gente. O glúten, ele abre, ele aumenta a zonulina, como eu falei. Hoje tem um teste pra gente avaliar a quantidade de zonulina que você tem. E se você tem zonulina a mais do que deveria, é um dos exames de avaliação, você sabe que você tem permeabilidade intestinal, tem leaky gut, né? Que a gente chama em inglês, é leaky gut, síndrome do leaky gut. Então, isso tudo são sintomas que você pode estar tendo e por isso que eu tô aqui hoje, para poder alertar vocês com relação a isso. E às vezes vocês ficam tomando outras medicações e o que tá ali do lado de você fazer, você não faz, que é tirar o glúten, tá? E é isso que agora eu vou ensinar vocês aqui. Nadir, eu já tirei, mas não porque me sinto mal, só para prevenir. Aí, Nadir, Sheila, e tem tantas outras coisas boas, não é porque tirar o glúten que vai ter deficiências de nada, você não vai ter problema nenhum se você tirar. Sheila Patrícia, boa noite. Eu comecei a notar quando meu intestino ficou preso. Dificuldade das necessidades fisiológicas. Tá vendo, Sheila? E aí, melhorou quando você tirou? Tá? Aqui, ó. A Sheila fala, dor no estômago, deixei de comer alguns alimentos e melhorei muito. Ótimo! Então, lógico que assim, a partir do momento que você tem uma hipersensibilidade ao glúten e continua comendo ele, você pode adquirir hipersensibilidade por outros alimentos. Porque lembra que essa barreira intestinal, ela vai ficar aberta para outras proteínas mal digeridas passar para nível sistêmico. E aí é aquele paciente que começa a reagir a tudo. Ai, doutora, nem sei mais o que eu como, tudo que eu como me faz mal. Né? Olha, impressionante. Ai, comi, sei lá, castanha fez mal, a quinoa fez mal, sei lá, o ovo fez mal. Mas será que é o ovo que você tá? Mas quem começou isso? Foi o glúten? Foi o leite? Geralmente é um dos dois, gente. Eu tô me detendo aqui ao glúten, mas pode ter sido a caseína do leite. Por isso que assim, não é só a questão da intolerância à lactose, é o problema da proteína também mal digerida, como eu tô falando do glúten, tá? E aí, por que será que as pessoas se viciam quando comem o pão? Porque é aquele amor, né? Aquela paixão, aquela coisa de não sei ficar sem. Ó, todo alimento que o paciente fala dessa forma para mim, doutor, eu não consigo ficar sem. O paciente chora às vezes aqui comigo, pode contar que é esse que vai dar o problema. Pode contar, porque é o que ele mais come, mais se expõe. Então assim, o glúten, gente, ele tem uma substância chamada gliadorfina ou gluteomorfina, tá? Também conhecida, que é um peptídeo opioide. Quando eu falo peptídeo, é uma partícula proteica, tá? Menor, que tem esse efeito opioide. Então, quando ele é digerido, ele forma essa proteína que tem essa característica opioide. O que é uma característica opioide? É que ela vai para o cérebro, ela atinge uma região ali do cérebro que vai fazer com que você tenha o mesmo efeito do que uma cocaína, do que uma outra droga. Você fica assim dependente daquele pão, é viciado por aquilo.
porque ela te causa tanto prazer ao comer, é tão um bem-estar, sabe aquela coisa, nossa, que delícia. Então, esse é o efeito opioide que pode ocorrer quando a gente come o pão e não consegue se desvencilhar dele. Não consigo me livrar desse bendito pão. Por que será, gente? Porque você tem esse tipo de partícula que é produzido na digestibilidade dele. A gente também tem isso através da proteína do leite, que é a caseomorfina. Então, caseomorfina, a gluteomorfina vai atingir a região do cérebro e vai fazer com que haja esse efeito de bem-estar. Ai, que delícia, de prazer. Por isso que é tão difícil as pessoas se livrarem desse tipo de alimento, certo? Então, entenderam agora a dependência do pão de vocês, de quem está aqui me escutando e falando, ai, não quero nem escutar isso que a doutora está falando. Agora, tem uma outra coisa muito importante. Tem muitas pessoas, gente, que tem a questão da doença autoimune. Doença autoimune, principalmente, vamos pensar da autoimune da tireoide, que é o Hashimoto. Hoje a gente tem uma grande incidência de pessoas que têm a doença autoimune, principalmente a tiroidite de Hashimoto, que leva ao hipotiroidismo. O que acontece quando eu como glúten e tenho um autoimune de tireoide? Primeiro, eu posso adquirir qualquer outro autoimune, porque como eu falei para vocês, essa molécula proteica, ela passa para a circulação e vai ativar o sistema imunológico, ele fica descontrolado e você pode criar uma doença autoimune através do consumo de glúten. Mas, em particular, a autoimune de tireoide, Hashimoto, ela tem essa implicação de piorar os seus sintomas, de piorar a nível de piora de anticorpos até, porque não só porque essa molécula proteica passou para a circulação porque o intestino estava permeável e vai alterar mais sistema imunológico, mas também porque esse peptídeo, essa molécula proteica do glúten, que é a gliadina, é muito parecida com a proteína do tecido da tireoide. Então o sistema imune que está ativado, ele também vai bater mais, vai prejudicar mais ainda a sua tireoide. Por quê? Porque a gente fala que eles são moléculas proteicas muito parecidas, a do glúten e do tecido da tireoide. Então, por isso, você vai ter um prejuízo muito grande, muito maior, se você continuar comendo glúten e tiver já instalada a sua autoimune tiroidiana, que é a Hashimoto. Então, o paciente com Hashimoto deve ficar longe do glúten. Não deve consumir glúten, porque vai piorar. Quantos e quantos pacientes que eu atendi, a partir do momento que eu tirei o glúten, reduz sintomas, reduz os anticorpos, melhora o sistema imunológico e vão melhorar da sua... Quer dizer, você não tem cura na autoimune, mas você tem modulação. Qualquer doença autoimune vai se beneficiar quando você remover o glúten. Você pode ter certeza. Psoríase, lúpus, qualquer doença, gente. Então, glúten não combina com doença autoimune, porque vai ativar mais sistema imunológico. E a autoimune, ela é dependente de desequilíbrio dessa ativação do sistema imunológico. Não é porque você tem baixa imunidade, é porque o seu sistema está exacerbado, é ao contrário. Está muito ativo. Certo? Deu para vocês entenderem a diferença? Pois é. E aí, doutora, como que nós vamos tratar? Bom, em primeiro lugar, nós vamos tratar de melhorar a sua tolerância digestiva, a sua tolerância imunológica, modular teu sistema imunológico, para depois, então, pensar numa reintrodução futura. Mas a princípio, gente, por pelo menos um mês, a gente tem que tirar tudo que é de glúten. Eu falo pela minha prática clínica, 4 semanas, os estudos demonstram que já deu um resultado para você fazer reavaliação e reintrodução. Mas, pela minha prática clínica, eu espero um pouco mais. Até porque os meus pacientes veem retorno depois de 40 dias, não depois de 4 semanas. Então, geralmente, eu espero pelo menos de 2 a 3 meses. Até porque é o tempo da gente fazer, outra vez, uma reestrutura, né, do epitélio intestinal.
Então, por isso, eu espero pelo menos de 2 a 3 meses para fazer uma nova avaliação de sintomas outra vez, né? Se possível, quero fazer os exames se precisar. E aí, então, eu vou, depois dessa reavaliação, é que eu vou ver se eu vou reintroduzir o glúten, tá? E aí eu começo a introduzir ele de uma maneira bem devagarzinho. Então, então tá bom, vamos comer ele no sábado ou no domingo, um pedaço do pão, ou eu quero bolo, ou eu quero sei lá o que tenha glúten, tá? Então faço isso. Lembrando que também hoje a gente tem que trabalhar com enzimas digestivas, a gente tem a enzima para poder degradar glúten, tem a enzima já específica para isso, né? E eu tenho que também tratar as comorbidades. Então, se o paciente está com disbiose, eu tenho que tratar, não é só tirar o glúten, tem que fazer todo um manejo na alimentação dele, fazer com que eu dê calorias suficientes, nutrientes suficientes, mudar os hábitos alimentares, modular estresse, porque também está intimamente ligado, todo o sistema digestório está ligado com a parte cerebral, então é importante eu trabalhar a modulação de estresse, sono, qualidade de sono, colocar ele no exercício, abaixar a ansiedade, melhorar a digestão. Então, assim, é um todo, não é só tirar o glúten e que se dane o resto, não é assim, tá? Então, vamos melhorar a imunidade, né? Deixar esse sistema imunológico mais competente, mais modulado, né? Então, de que jeito? Quando você para de agredir, né? Para de dar alimentos estranhos, alimentos cheios de conservantes, aditivos, corantes. Então, tira esses alimentos processados, ultraprocessados, você vai começar a modular seu sistema imunológico. Lembra que 80% das suas células imunológicas são formadas no intestino. Então, se eu melhoro a microbiota intestinal, eu vou conseguir formar células imunológicas mais inteligentes, mais capacitadas para poder modular o sistema imune. Aí, junto com isso, lógico, eu posso entrar aí também, né, com própolis, com vitamina D, que é essencial para fazer todo esse trabalho. Não dá para ter vitamina D baixa de jeito nenhum. O ômega 3, vou pensar em que mais que eu posso? A cúrcuma, que é excelente, quercetina, maravilhosa também para esse tipo de disfunção, vamos dizer assim. Então, isso tudo tem que ter esse olhar, essa visão, né? E como eu falei, tá ansioso ou tem problemas com relação à memória, tudo isso eu vou ajeitando conforme o paciente vai queixando. Vocês vão ver que melhorando toda essa parte alimentar, esses sintomas vão desaparecendo, certo? Igual, até notei aqui para falar para vocês, a tolerase G é uma das enzimas que a gente pode estar dando para poder degradar o glúten, é uma das, né? Agora, uma outra coisa importante, talvez que vocês não saibam, onde está presente o glúten? Será que só está no trigo, aveia, centeio e cevada? Não, você tem que lembrar que está aqui, ó, na massa em geral, tudo que vocês comprarem, ó, pizza, bolo, pão, salgadinho, tá tudo isso, empanados, cerveja, embora a gente tenha muitas hoje, né, sem glúten, no germe de trigo, semolina, cereais, barrinha de cereal, tá tudo isso, nos molhos de tomate, molhos prontos, sucos, nossa, tem por isso que é importante, hoje é obrigatório ter na rotulagem não contém glúten, ou contém glúten, é obrigatório isso. Então você que está na fase que tem hipersensibilidade, porque quem tem alergia e doença celíaca tem que remover de vez, esquece, não vai comer mais na vida. Agora, quem tem hipersensibilidade ao glúten pode vir a comer novamente? Pode, se eu melhorar a tolerância digestiva, se eu melhorar a tolerância imunológica e se na maioria dos dias eu comer direito, eu comer bem, comer alimento de verdade, que também para melhorar a digestão e imunidade, eu preciso comer saudável a maioria dos dias, concordam comigo? Né? Não é comer por um tempo. Aí, gente, vai olhar os rótulos sempre. Podendo não comer esse tipo de alimento industrializado que tem o glúten, melhor. Mas se você quer deixar para um sábado à noite comer uma pizza, que é algo que é importante para você, pelo convívio social, então deixa para aquele momento. Quantos e quantos pacientes que eu atendi e removi o glúten de primeira, melhorei tudo isso que eu falei para vocês,
né? E aí o paciente hoje come a sua pizza à noite, ou de vez em quando ele vai comer um sanduíche, não, um pão sírio, é porque ele quis comer lá, sei lá, um pão com ovo, não sei. Ou fez um bolo de repente, foi no aniversário, quis comer um bolo. Então aí você vai comer isso pontualmente, eventualmente. Então não precisa ficar triste. Será que eu nunca mais vou comer? Não, quem vai falar isso é o seu corpo. Não é a doutora Roseli, não geralmente, quando eu melhoro a parte digestiva, imunológica, eu vou conseguir fazer com que esse paciente coma sem excessos eventuais e não vai dar mais sintoma. Pronto, mas ele sabe qual é a tolerância dele, o limite dele. Isso que é importante, tá? Aliás, muito importante. E no caso da aveia, eu já falei pra vocês, você tem aveia sem glúten. Agora, arroz, gente, não tem glúten. Às vezes tem alguns apelos de marketing ridículos, né? Eu vejo aí uns produtos que jamais poderiam ter glúten, e aí o fabricante fala, não contém glúten, né? Outro dia eu vi alguma coisa parecida que não tô lembrando agora. Cuidado, gente, mas sempre olhem os rótulos agora, daqui por diante. Agora, a gente tem o biscoito de arroz, tem a tapioca, que não tem glúten. A gente pode fazer os pães caseiros sem glúten. Eu sempre dou receita para isso. A gente pode usar farinha de amêndoa, de castanha, de arroz, farinha de aveia sem glúten, farinha de coco. Então, você pode usar essas farinhas todas que não tem glúten, tá? E com elas você pode fazer os bolos, os pães, os cookies, as massas, dá para fazer tudo com elas. Então não tem o porquê. Agora é importante sempre ler os rótulos, viu? Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Enquanto isso eu vou tomando água, peraí. Oi, Regina! Nossa, tem bastante gente aqui. Rodrigues, Adriana. Hoje a live ficou mais tarde, né? Aqui, ó, a Tereza fala assim, boa noite, sinto muito estufada, principalmente à noite. Então, Tereza, estufamento pode ter várias causas. Eu aqui hoje quero falar do estufamento, correlacionando ele também com a hipersensibilidade ao glúten, que não é a pessoa celíaca, tá? Então, diminui o glúten, tira o glúten, fica sem consumir ele por 4 semanas, pelo menos. Aí volta a comer para ver se o problema veio. Se nessas 4 semanas pelo menos você vê que a sua barriga ficou bonitinha, não tá estufada, beleza. Aí você quer fazer a prova dos 9? Volta com glúten, vê se vai vir isso sintoma, tá bom? Aí você vai ver só. Não. Essa prova é facinho de vocês fazerem em casa. A Sheila fala, igual açúcar, doutora. É isso mesmo. Igual açúcar não. Açúcar é tão ruim quanto, né, minha filha? Olha, açúcar é só pra quem quer ficar velha, inflamada, gorda. Pra que serve açúcar? Pra nada. Magali fala, e a retocolite ulcerativa também piora com glúten? Muito, pelo amor de Deus, retocolite ulcerativa não pode consumir glúten. Magali, nunca te disseram isso? Pelo amor de Deus. Olha, por isso que eu tenho que fazer live. Aqui, a Jardim Nega fala, pão francês com ovos. Pão francês com ovos. Pra que quer comer pão francês? Né? Não precisa. Dá pra comer um pãozinho que fica muito gostoso com ovos, com azeite, com alecrim, com farinha de amêndoa, com ervas, né? Fica uma delícia, gente. Tem algumas receitas de pão francês sem glúten. Marcelo Horta, gente, é um chefe de cozinha que dá só receita sem glúten, tá? Se vocês quiserem começar a seguir ele, é muito legal, eu já fiz live com ele, Marcelo Horta. Ele é muito bacana e vai te ensinar a fazer um pão francês com ovos e sem glúten. Aqui. Ele tem receita, tem mistura de farinhas, tudo sem glúten. Ruth Patesian. Como retira o glúten? Não comendo, só isso.
vai fazer, se quiser fazer um pão, vai fazer sem farinha de trigo, com essas farinhas que eu falei. Ou então come mandioca, come batata doce, come arroz. Tem massa sem glúten hoje, tem biscoito de arroz, tem torrada sem glúten. Tudo hoje tem na versão sem glúten. Agora, foi bom você ter perguntado isso. Por quê? Doutora, todo alimento sem glúten são alimentos saudáveis? Eu vou responder para vocês alto em bom tom. Não! Olhem os rótulos, porque tem muito alimento porcaria, tranqueira, que só não tem glúten, mas está sim de conservante, aditivo e substâncias químicas, farináceos, outros ruins. Então, você tem que saber olhar o rótulo. Quanto mais clean tiver o rótulo, com menos lista de ingredientes, melhor. Veja ali se você tem alimentos bons, tipo, tem uma farinha de amêndoa, tem ovos, tem uma gordura boa, tem óleo de coco. Aí, beleza, tem um orégano. Dá uma olhada nisso, porque se você começar a ver uma lista grande de conservante, de nomes que você nem conhece, esquece. É por isso que eu prefiro fazer meu pão em casa, sem glúten. Porque a hora que você vai pro mercado para ver lista de ingredientes de pão sem glúten, é um horror, gente. A grande parte é muito ruim. Então, cuidado, nem todo alimento que não tem glúten é alimento saudável, é alimento de baixa caloria, é alimento que não é, tem muita tranqueira, hein? Pelo amor de Deus, hein? Qual exame tem que fazer? Bom, Vera, falei para você que quando for hipersensibilidade ao glúten, você vai fazer, o que a gente faz? A clínica, ou então você pode fazer o teste de intolerância alimentar, que eu inclusive tenho aqui na clínica, e também a gente pode fazer uma experiência, tira por 4 semanas, vê como que você se sente e depois reintroduz para ver se vai sentir os problemas novamente que você estava sentindo. Se você voltar a ter, é sinal que você tem hipersensibilidade ao glúten. Aí tem que tirar por mais um tempo, cuidar do jeito que eu falei, para depois reintroduzir de uma forma gradativa, tá? Se caso voltar com ele, né? Porque tem paciente que se sente tão bem que nunca mais quer voltar com glúten. Boa noite aqui, ó. Regiane fala, quais remédios, plantas para verme? É outra live, não é outra. Marisa, vou deixar gravada essa live porque, kkk, eu amo pão com ovos. Então, pode fazer o pão em casa caseiro e aí a gente faz o ovo mexido. Eu também acho uma delícia pão com ovos. Aliás, é um dos melhores recheios para você pôr no pão. Mas não pão com glúten, né? Não é esse pão pobre de pão francês, que aí é aquele pão de farinha e sal. Gente, vocês lembram que farinha de trigo, o que a gente pode fazer misturando na água? Fica uma cola. E é isso que vai ter no intestino, né? Eu aconselho vocês a comprarem o livro Barriga de Trigo, viu? Deixa eu ver aqui. Manda o Instagram dele pra gente. É Marcelo Horta. Procura lá, Marisa. Doutora, já fiz pão com abóbora. Tá vendo que beleza? Dá para fazer pão de mandioquinha, pão de abóbora, pão de mandioca. Hoje estou fazendo um pãozinho sem glúten. Olha lá. Nadir, passa a receita aqui para todo mundo que está assistindo a live. Lourdes Sabila. Isso. Doutora Roseli, dermatite seborreica pode ser desencadeado pelo glúten? Sim, pode. Experimenta tirar o glúten por 4 semanas para você ver se não melhora. Tá? E aí volta para ver como ela vai piorar. Pode ser também por lácteos, lembra disso, tá? Às vezes o glúten não vem sozinho, como eu falei, ele pode desencadear outros tipos de reações com outras proteínas. Qual o nome do chefe? É Marcelo Horta, com H. Aqui, é isso mesmo. Aqui, vamos ver se tem mais aqui. Bom, gente... É isso, agora me perguntaram aqui, fizeram perguntas. Como saber se tenho intolerância ao glúten? Já expliquei. Quais os sintomas? Já falei todos. Qual aveia você indicaria? A gente tem várias marcas de aveia sem glúten, viu? A Jasmine, Mãe Terra, todas elas têm. A Jacileia fala, todos os alimentos têm glúten? Não, já falei para vocês. Quem tem presente farinha de trigo, centeio, cevada, tá?
Esse sêmola também. A Kedna, como saber se tem hipersensibilidade? Já falei. Marisa, o glúten dá estufamento? Pode dar. Qual o mal que faz para o intestino? Pode dar diarreia, pode dar constipação, pode dar gases. Franci Ribeiro, por que o glúten deixa empachada? Porque ele não tem você não tem boa digestibilidade com ele, é uma proteína difícil de digestão, vai dar alimento para bactéria boa, vai inflamar, vai fermentar e vai deixar você empachada. Quem tem diabetes pode comer aveia? Aí já é uma outra pergunta, né? Que não tem a ver com isso. Aí, gente, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui embaixo. Como retira o glúten? Ah, já respondi, não comendo. Qual exame? Já respondi. Vamos ver. Boa noite. Deixa gravado. Aqui. Eu acho que é isso. Mais alguma pergunta aqui, alguma coisa que vocês queiram saber, alguma dúvida sobre esse tema, gente? Eu não estou enxergando mais perguntas aqui. Dá mais trabalho fazer esse tipo de alimento, mas você pode fazer e congelar, né, esses alimentos. Não tem, eu sempre tenho esses alimentos congelados. Muffin sem glúten, pão sem glúten. É super fácil, eu ponho um monte de receita. Gente, o meu Instagram, o que não falta é receita. Quase todo dia tem lá uma receita nova. E eu postei até uns dias atrás sobre o pão sem glúten, o bolo que eu fiz de laranja do fim de semana. Tudo isso, gente, vocês podem estar armazenando, olha quantas receitas. E se não bastasse isso, eu tenho vários e-books que já estão feitos, que já foram feitos para a venda, num preço bem baratinho, um custo bem acessível para vocês. Tá na minha loja virtual, que vocês podem estar consultando lá para conhecer um pouco melhor, que é no www.equilibrionutricional.com.br. Se vocês entrarem no meu site, vocês vão ver lá a loja virtual e tem tudo lá para vocês poderem ver. Tem e-book, 2 e-books de menopausa, e-book de sopa, de sobremesa, de emagrecimento, e o mais recente é o e-book de ceias de Natal. Ceia de Natal e ceia do Ano Novo. Aliás, é de festas de final de ano. Então, eu e a doutora Juliana fizemos esse e-book, que são com receitas fáceis, gostosas, nutritivas e sem glúten e sem leite, para você poder fazer aí nas suas festas. Lá você vai achar pães, vai achar prato principal, vai achar sobremesa, tá num preço super bom, gente. Aproveitem, vocês vão ter 1000 ideias, né? E nos outros e-books também, a gente tem um e-book com 250 receitas. Tem desde entrada, prato principal, guarnição, sopa, suco, sobremesa, tudo que vocês possam imaginar. E-book você vai baixar onde quiser, a hora que você quiser, vai ficar para sempre para você, num valor super pequeno. Vale a pena vocês adquirirem os e-books, tá? E-book feito por nutricionista é diferente. Ele tem essa visão nutricional, ou seja, a gente faz alimento pensando em caloria, em equilíbrio nutricional, em tudo isso. Então vejam lá, ó. E se você tiver alguma dificuldade para entrar no meu site, é só me mandar o direct, doutora, manda o contato pelo WhatsApp e aí a gente vai passar isso o link direitinho para vocês, tá bom? E aí vocês vão lá e vão buscar tudo que vocês precisam, porque eu tenho várias coisas, os livros e os e-books. A Sheila falava que dava sono para ela, vai dar mesmo, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, porque eu não tô vendo mais nenhuma pergunta aqui. Para cima também não tem. Espero ter ajudado, né? Mais uma vez aí vocês nessa 1 hora falando um pouquinho mais especificamente sobre glúten, gente, tá? É isso aí, vamos lá. Acabou aí. Bom, gente, é isso. Então, ó, boa noite a todos vocês. Obrigada aí por estarem junto mais uma vez comigo. Eu vou deixar essa live gravada e se você quiser vai assistir ela novamente para poder entender mais sobre as doenças correlacionadas ao consumo do glúten, tá? Não são poucas, né? Inclusive, gente,
A gente sabe que as crianças autistas têm mais sensibilidade ao glúten. E esse é um fato que eu tenho vivenciado, que a gente tem estudado e que muito se falou no congresso. Né? Essa incidência grande de crianças autistas não é por menos, é porque a gente sabe que as mães já antes da concepção, elas já estão comendo malnutridas, malnutridos, e a gestação sem cuidados na alimentação, na nutrição, sem cuidados na suplementação. Eu acho que a gente tem muito mais incidência hoje das crianças já que não são amamentadas, que a mãe come mal, e aí vem o gatilho das crianças aí que já tem essa característica genética de desenvolver o autismo. E as crianças que têm autismo também têm sensibilidade maior ao glúten, tá? Então, gente, você que está aqui hoje comigo, não esqueça de dar alerta para as pessoas que você conheça, que estão sofrendo com esse problema, que não tenham acesso aí ao profissional nutricionista, que talvez não tenham acesso a estar hoje aqui presente nessa live, mas mandem a live para eles, falem sobre o que vocês escutaram, sobre o que vocês aprenderam. Afinal de contas, a gente tem esse dever de multiplicar as nossas informações, porque informação sozinha que você detém não vai te adiantar de nada, tá bom? Gente, boa noite, até amanhã, obrigada, espero que vocês tenham gostado.